Tô vendo aqui vocês falando das duas vezes. Boa noite, gente. Eu tô acostumada a falar boa noite a hora que aparece gravando. Quando eu tô gravando, vocês viram que foi automático, né? Assim, apareceu gravando, eu falei boa noite. Então, boa noite, gente. Este semestre vocês estão falando sobre não ter duas noites comigo, mas vocês vão ter uma matéria que vale por duas ou por muitas, porque sexualidade e gênero, vocês vão perceber que é a matéria, assim, da minha escolha, né? Vocês já me viram em fenomenologia e existencialismo falando sobre escolhas, já me viram em psicanálise falando sobre desejo, já me viram em outras matérias, e agora vocês vão ver a matéria que eu escolhi, né? Desde a minha graduação, esse foi o tema que eu escolhi estudar. O meu mestrado foi em sexualidade, o meu doutorado foi em sexualidade. Eu entrei no IMES, o meu processo seletivo foi em sexualidade, então é um prazer dar essa matéria, inclusive porque é uma matéria que quase não tem nos cursos de psicologia. Felizmente, nós temos no IMES, porque é uma discussão bastante importante, bastante necessária para a formação, né? E eu lembro uma vez que eu estava lá no quarto ano de faculdade, sabe? Quando a gente está no quarto ano, e eu fui num churrasco de aniversário e eu ouvi uma professora. Na verdade, ela não estava lá como professora, né? Estava lá como convidada do aniversário. Mas ela estava falando: eu dou aula numa faculdade numa cidade aqui perto. Aí eu falei: do que você dá aula? Eu dou aula de sexualidade. Aí eu lembro que eu fiquei pensando assim: nossa, eu não sabia que tinha sexualidade em faculdades aqui perto, porque quase não tem nos cursos de psicologia, né? Aí ela falou assim: a cidade chama São Manuel. Aí o nome dela era Flor, que foi a professora que no início do curso deu essa matéria. A Flor saiu mais ou menos na época que eu entrei. E eu lembro que eu pensei assim: olha, tem uma cidade aqui pertinho que tem essa matéria de sexualidade, é lá que eu quero trabalhar. Então, antes mesmo de conhecer o IMES, antes mesmo de saber onde ficava São Manuel, eu sabia que era pertinho de Bauru, que era onde eu morava, e eu sabia que eu queria dar essa matéria. Então, eu sou a professora da matéria de Psicologia, Sexualidade e Gênero, e sou a supervisora do estágio de Sexualidade, Gênero e Educação Sexual. Então, desde que eu entrei no IMES, na verdade, desde antes, porque eu fui professora da Unesp antes e durante, né? Eu fiquei um tempo nas duas ao mesmo tempo. Eu trabalho com sexualidade e gênero, levando essa discussão para diferentes grupos, diferentes participantes, a maior parte adolescentes, mas não só. Geralmente, pensando no trabalho com adolescentes, uma atividade que eu faço, né? Imagina que a gente está chegando num grupo de adolescente numa escola, num grupo de adolescente numa instituição, num grupo de adolescente nos mais diferentes espaços, e fala para eles que vai ser um projeto sobre sexualidade. O que vocês imaginam que os adolescentes imaginam? Sobre o que será que a gente fala quando a gente fala de sexualidade? Sobre o que será que vai ser essa matéria? Por que no curso de psicologia nós temos uma matéria sobre sexualidade? O que nós vamos falar na matéria de sexualidade? Então, eu pedi para vocês, pedi ajuda para vocês me mandarem uma imagem, né? Eu contei que vocês não precisavam explicar, eu também não vou identificar quem mandou cada imagem, mas eu quero mostrar essas imagens agora. Eu também não vou comentar as imagens, na verdade eu comecei a olhar e fiquei com vontade de falar um monte de coisa, mas eu falei, não, a atividade
é para eu saber o que vocês imaginam que sexualidade é e sobre o que vocês imaginam que a matéria sobre sexualidade é. O que será que a gente vai falar nesse semestre? Sobre o que será que nós vamos falar? Eu vou contar para vocês do nosso semestre, mas antes eu quero que vocês me digam, né, quando a gente pensa em sexualidade, do que é que a gente está falando. Para fazer a atividade assim, de uma forma mais dinâmica, eu vou colocar as imagens e eu quero que vocês escrevam no chat que palavras vêm na cabeça de vocês quando vocês olham aquela imagem, ok? Olha a imagem, em que palavra vocês pensam? Aí vocês vão escrevendo no chat. Enquanto eu estiver na apresentação, eu não consigo ler o chat. Mas podem ir escrevendo, que assim que eu voltar, eu leio. Se a pessoa que escolheu a imagem quiser abrir o microfone e contar por que escolheu, fica à vontade. Se não quiser, não precisa. A atividade mesmo eu vou mostrar a imagem para vocês e vocês vão escrever no chat palavras que vocês associam com aquela imagem. Tá bom? Pode ser? Pode. Eu vi que alguém levantou a mão, foi o Caio. Diga, Caio. Professora, eu ia sugerir, já que são diversas imagens, como a senhora não pode ver o que a gente vai falar no determinado momento, de você classificar, tipo, primeira imagem, segunda imagem, daí a gente põe no chat, tipo, daí tal palavra, daí depois a segunda imagem, 2, tal palavra, daí acho que fica mais fácil de você organizar. Uma sugestão, no caso. Né? Tá bom, você pode, quando eu falar assim, primeira imagem, aí você escreve no chat, primeira imagem. Aí eu falei, Caio, troca pra gente. Aí você escreve segunda. Porque eu não consigo escrever também enquanto eu tô apresentando. Não, eu sei, eu tô falando pra na hora que a pessoa for escrever, ela colocar tipo 1. Por exemplo, se for a primeira imagem, ela coloca 1. Se for a segunda, ela põe 2, e assim vai. Ah, tá, mas ó, eu vou fazer uma de cada vez. Aí, vamos colocar aqui, ó, primeira imagem. Aí vocês colocam as palavras, certo? Aí a hora que eu for trocar, eu aviso. Daí na hora que for trocar, daí eu ponho, então. Pode ser? Porque aí não precisa todo mundo escrever 1 ou 2, porque aí vamos fazendo numa sequência. Pode ser? Beleza. Gostei, Caio. Obrigada pela sugestão. Eu adorei ouvir sua voz. Tô com saudade. Oi, Lu. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ai, boa noite. Ai, gente, que vontade de ver vocês. Dá para abrir a câmera todo mundo? Ai, que saudade. Pensa se o professor tivesse um negócio que vai clicando e abrindo as câmeras. Eu tenho que abrir essas janelas. Ô, Juan, a gente não pode ver você, Juan? Meu Deus, que saudade de você, menino. Você mata a gente do coração e agora a gente quer te ver? Dá uma palhinha, vai. Depois você dá o autógrafo, ué. Acho que ele não tá aí. Tá sim, ele escreveu aqui no chat. Só se eu abrir no celular, ele falou. Ah, esse cara bonito e gostoso tá dando de frente. Ele gosta de fazer suspense. Hã? Ele gosta de fazer suspense. Agora é assim, né, Pro? A sensualidade está aí você tirar a máscara. Então. Ai, Jesus. Tirar a máscara. Aí a gente precisa falar, dá para fazer um trabalho da matéria sobre sexualidade em tempos de máscara. Nossa! Jogando na maionese. Ai, gente, não pode. A pessoa está delirando aqui. Lu, a gente combinou de fazer uma atividade que é assim. Eu vou abrir as imagens que cada pessoa enviou. E aí vai vir a imagem 1. Aí imagina que a imagem 1 é uma cesta de fruta. Aí vocês vão ver maçã, uva, banana. E escrevem. Eu quero que vocês escrevam no chat palavras que vocês associam àquela imagem. Tá bom? Não vai ser tão fácil quanto uma cesta de fruta, mas assim, olhar para a imagem, que palavras que vocês pensam olhando aquela imagem. Nossa, numa sexta-feira à noite, professor, sexta de carnaval, com umas imagens. Mas nem me fala de carnaval, porque... Por favor, professor. Esqueci. Nossa, a mente já não está muito boa. Eu acho que...
Olha, gente, eu acho que é bem melhor ter aula de sexualidade na sexta-noite do que de existencialismo. Vocês tinham existencialismo comigo na sexta? Não, né? Não. Não, porque quando teve... Foi na sexta de vocês, online? Foi. Foi. Então, mais uma vez, teve presencial, sexta-noite, porque online, se vocês têm alguma coisa, né, vocês podem assistir no outro momento. Agora, quando era presencial, foram pedir na coordenação para tirar da sexta-noite, porque acabava com o final de semana, aquela coisa de morte, de finitude, angústia. Agora a gente vai falar de sexualidade. Nossa, amor do céu, misericórdia. Brincadeira. Vamos lá ver as mensagens. Vamos lá, foi na sexta, né? Tô vendo que a Gabi falou, que a Sara falou, eu sei que online também, o pessoal falava assim que na sexta, final de semana, ficava tomado por aquelas ideias existenciais, angustiantes. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Sempre dá uma enroladinha para o Meet aceitar meus slides. Primeira imagem. Muito obrigada, Caio. Vai me auxiliar. Só um minuto. Raul está lindo, hein, Raul? Aqui está. A nossa matéria... Obrigado, minha linda. Ah, vamos ver as imagens, Raul. Vamos ver as imagens. Vamos ver nossas imagens. Primeiro, agradecer todo mundo que enviou, né, para a gente ir montando a aula juntos. Nossa matéria chama Psicologia, Sexualidade e Gênero. Eu vou começar pelo conceito de sexualidade, ok? A gente vai ter um momento de trabalhar cada conceito. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade. O que é sexualidade? Para eu conversar com vocês sobre o que é sexualidade, eu pedi que vocês me enviassem imagens que vocês associassem quando eu digo sexualidade. Na nossa atividade agora, eu vou mostrar uma imagem. Eu coloquei na ordem de chegada lá no meu WhatsApp, tá bom? Não tem uma sequência. Mostro a imagem e vocês vão escrevendo no chat que palavras que vocês pensam. Se a pessoa que escolheu a imagem quiser comentar, abre o microfone para comentar, mas não precisa, tá? A ideia mesmo é a gente ir reunindo que palavras, que ideias nós associamos com o conceito de sexualidade. Essa é a primeira imagem. Aí vocês, eu não estou vendo, na hora que eu sair que eu vou ler, mas vocês podem escrever do lado que palavras que vocês pensam quando vocês veem essa imagem. Eu vou passar para a próxima. Aí o Caio escreve segunda imagem. Essa tem um monte de palavra. Vou passar. Terceira imagem. Pro, vai mais devagar pra gente escrever. Quer que eu Eu não volte? estou conseguindo ver nenhuma. Nem a Não? primeira eu não consegui ver, não apareceu para mim aqui. Só está aparecendo o pessoal que está com a câmera aberta e você. Vocês não estão vendo? Eu não estou vendo, pelo menos eu não. O EPS. Professor, eu acho que tem uma parte vendo e uma parte da turma não, porque para mim tá aparecendo. Deixa eu sair. Pera aí. Pra mim também tá normal.
que será que aconteceu? Heron, você que não estava vendo, você estava me vendo e vendo o rosto das pessoas. Isso, que nem agora. Agora eles fecharam a câmera, só tô vendo você. Vou tentar de novo. Me fala se você vê, tá? Eu vou voltar lá na primeira imagem. Eu tô pelo celular, não sei se isso influencia. Matheus, já está parecendo um psicólogo já. Calma, Matheus, falta mais um ano. Psicologia, sexualidade e gênero, tá escrito no primeiro slide. Você tá vendo, Heron? Não. Não? Eu tô no celular. Será que isso está influenciando alguma coisa? Acho que não. Heron, você consegue ver as pessoas que estão participando da reunião? Porque lá deve ter um negocinho que é a apresentação da professora. Daí você clica e fixa a imagem. Clica na carinha da professora, Heron. Viu? Eu coloquei aqui, mas não aparece para mim. Aparece duas, né? Dois canal dela, eu clico em cima, não abre. Ah, é? Peraí, eu vou fazer assim. Eu vou Heron, dá para tirar print e manda pra gente no grupo também, pra gente ver se a gente pode ajudar. Eu vou salvar, Heron, e mandar no grupo do WhatsApp. A apresentação, você acha que você consegue abrir? E olhando as imagens por lá? Sim, se mandar no grupo dá para mim ver, daí eu vou respondendo por aqui mesmo. Poderia Tá ser. ótimo. Deixa eu ver aqui. O grupo de vocês, que agora chama quarto ano, mudou de nome, né? Aulas quarto ano. Vou colocar aqui documento. E pus a aula 1. Os slides estão em PDF. Aí você clica e vê se você consegue abrir a apresentação. Alguém mais não estava vendo, gente? Vamos tentar de novo. Se alguém não estiver conseguindo ver a apresentação, eu mandei nossos slides lá no grupo do WhatsApp. Agora eu consegui ver lá. Obrigado, viu? Imagina, qualquer coisa você avisa, tá? Bom, então a primeira imagem, eu vou deixar um pouquinho novamente para... Viu? Agora apareceu aqui para mim. Apareceu, ó, tá vendo? Apareceu. É assim que é bom. Agora tem duas opções. Caio, você tá aí? Caio? Tô, professor, perdão que eu tava escrevendo lá. Imagina. Imagem lá. Você estava escrevendo de novo, né? Que tal você ler para mim o que o pessoal escreveu na primeira imagem? O que o pessoal já leu antes? Isso. Só um minutinho, então, vou pegar aqui as mensagens. Só um minuto, por favor. Calma aí. Primeira imagem. Diversidade. Toda forma de amor é amor. Variedade. Diversidade. Pessoas. Diversidade. Diversidade. Não tô vendo. Diversidade. Tá ótimo. Essa é a primeira imagem. A segunda o pessoal escreveu também, só que o segundo acabou sendo um pouquinho rápido demais. Ah, tá. Pode Quer ler. Uhum. Quer rebater a segunda? Quer. Beleza. Vou escrever aqui então, calma aí. Pode ir. O que eu faço? Isso. Agora é só esperar um pouquinho pro pessoal escrever. Tá bom. Que palavra que vocês associam com essa imagem de palavra? Não vale colocar todas as palavras que estão, tem que escolher.
Foi? Nossa, por que será que tem Marilena, né? Quer que lê já ou deixar pra ler no final? O que vocês acham? Acho que lê já, né? Fica mais. Marcela, Oi? eu não consigo ver e não consigo ver no WhatsApp. Porque se eu ver no WhatsApp, meu celular trava, então eu não estou conseguindo ver, tá? Não tá conseguindo ver? Não. O que será que eu posso fazer? Vou interromper e tentar voltar, porque com ele não deu certo. E agora? Ainda não. Ainda não? Eu acho que só Eu pra estou vendo Simone. você, ainda não aparece o slide. Deixa eu pensar o que será que dá para fazer. Tudo bem se a gente for indo e aí quando você conseguir abrir no WhatsApp você vê as imagens? Pode ser. Pode ser? Então tá bom. Pode. Eu só Olha, não consigo escrever o que eu acho, mas pode ser. Ah, eu não sei o que eu posso. Se eu te mando uma foto no WhatsApp agora, você consegue ver? Não consigo, porque se eu sair da reunião para ir para o WhatsApp, ele trava. Ah, entendi. Mas tudo bem, pode ir, não tem problema. Ah, que pena, mas tá bom. Você tá pelo celular, Simone? Eu tô pelo celular. Mas você não consegue fechar ou abaixar a barra e clicar no WhatsApp e depois voltar? Ele trava. Tenta sair e entrar de novo, Simone. Verdade. Vou tentar. Vou sair e vou entrar de novo. Quer que eu leia os do segundo? Então, professora, a segunda imagem? Pode ser. Vamos aí. Mas espera só ver se a Simone. Tá bom. Eu vou para a próxima? Não, vou esperar. Eu vi que chegou uma imagem aqui que eu não tinha colocado. Enquanto isso, eu vou acrescentar. Peraí. Da Lu. Vamos lá. Copiar a imagem. Simone, você conseguiu voltar? Sim. Então, vamos ver se consegue ver. Vou voltar para a apresentação. Apresentar. E agora? Simone, tá vendo? Foi, Mar. Foi sim. Ah, que bom, fico contente. Então, pode ler, Caio. Calma aí, vamos lá. Segunda imagem. Informações. Unidos somos um. Amplitude. O ser humano. Ser humano. Evolução. Empatia. Um monte de letras, mas o que leio é apenas desenvolvimento. Ser humano. Autoconhecimento. Características humanas. Individual. Subjetividade. Muita coisa. Está ótimo. E tudo tem a ver mesmo com a nossa matéria. E essa, agora é a terceira imagem. Podem escrever.
Kai, a hora que você vê que o pessoal terminou de escrever, aí você lê para mim. Beleza. Você coordena. Acho que foi. Enquanto eu leio aqui, se alguém for escrevendo mais. Tá bom. Identificação, igualdade, pontos centrais, importante, ser humano, identidade, eu, quem vê cara não vê coração, escolhas, identificação, informações, identificação, alguns pontos. Ok. Bastante coisa. E essa imagem? Acho que vou ler. Ok, você decide, você coordena. Quarta imagem. Sintonia, prazer, segredos secretos, descobertas, prazer, prazer, conexão, prazer, humanos coloridos, prazer, descobertas, evolução, conexão. Ok. Tô gostando Professora, posso fazer uma pergunta para a Lu? Pode. Ô, Lu, o que você achou da primeira imagem? Eu lembrei daquela. É deputada, aquela que fala que rosa é de menina e azul é de menino? Essa aqui? Isso! Queria saber A a palavra da Lu. Essa mesmo. Você está perguntando para mim o que eu vi nessa imagem? Isso, Lu, que você está falando humanos coloridos e essa imagem, o que você achou? Então, essa imagem é como se eu visse assim, o processo de alguém tirando roupa, entendeu? Eu acho que eu preciso ter mais malícia nas coisas, né? Eu vejo as coisas ainda assim, quando é imagem, ainda não associo com o peso que isso é, entendeu? Eu acho que eu preciso ser um pouco mais realista. Eu sou muito romantizada, sabe? Mas como se eu quisesse esconder a realidade. Né? Não, estou pensando que foi bem legal a Taine ter lembrado, né, dessa questão da gente ter uma ministra, dos direitos das mulheres, os direitos humanos e da família. É o Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos e da Família. E ela fala sobre como se desse para dividir em rosa e azul, né? E aí aqui vendo várias cores, você lembrou disso, né, Taine? Isso. Ok, é uma coisa que a gente vai falar bastante na nossa matéria, que embora geralmente a gente associe a sexualidade a algo íntimo, a algo privado, né, como vocês colocaram, segredos secretos, né? Falar de sexualidade também é falar de política, tanto que a gente tem pessoas nos ministérios, né, campanhas eleitorais baseadas em vai falar de sexo nas escolas, vai falar da mamadeira de piroca, né, a ministra dizendo meninos vestem azul, meninas são princesas e vestem rosa. Então, falar sobre sexualidade também é falar dos nossos direitos, também é falar de política. Vou passar para a próxima imagem. E nessa imagem, no que vocês pensam?
Vou ler, professora. Tá bom. Aceitação, desconstrução, eu escrevi desconstrução barra construção. Desconstrução, construção, Identificação, autoestima e autenticidade, se descobrir, reflexo, mudança de gênero, identificação, liberdade, autoconhecimento, sentimentos, encontrar-se, renascimento, liberdade. Olha só quantas palavras. Ok, eu vou deixar para comentar no final, tá, gente? Vamos para a próxima. Vou ler. Realização, confusão, se libertar, liberdade, limpeza, realização, autenticidade, ser quem realmente é, escolha, encontrar-se, ser, liberdade, transformação, libertar-se. E próxima imagem. Bora lá. Emoções, sintonia, conexão, sentimentos, construção, equilíbrio, a boca fala que o coração está cheio, equivalentes, emoção, confusão, equilíbrio, pessoa mais razão que se encontra com outra que é coração, improvável entre razões e emoções. Olha só. E essa? Bora lá. Luta, tentando o equilíbrio, força de vontade, o que brigar com o coração e a razão, o eu, confrontos, luta, equilíbrio, opostos, confronto, constante busca, batalha, ou constante luta do ser no mundo. Olha só. Vários conceitos existenciais, fenomenológicos, vocês estão trazendo nessa atividade também. E essa próxima imagem?
Vamos lá. Autoconhecimento, descobertas, autoconhecimento, se conhecer, realismo, um novo mundo dentro da barriga de alguém, autoconhecimento, o nascer de um novo mundo, descoberta, vida dentro e fora de nós. Olha só. Bem complexas as palavras que vocês escolhem. E essa aqui? Vamos lá. Eu acho que foi o que o pessoal mais demorou para pensar. Subjetividade, quem sou, questionar-se, dúvidas, escolhas talvez, dúvidas, viver o novo, indecisão, dúvidas, quem sou eu, quem é você? Olha só. Yes. Vamos lá? Aceitamos todas as formas de amor, união, liberdade no amor, formas de amar, amor é todos, atrás de uma bandeira, coração vazio, amor, todas as formas de amor, pintar o amor com todas as cores, muito amor e respeito, coração por cores, amor. Olha, adorei. Yes. Esse eu perdi qual começou, calma aí. Identificação,
diversidade, diversidade. Sociedade com respeito entre todos. Independente do sexo, sou o que sou. Diversidade, diversidade. Mundo ideal. Cada macaco no seu galho. Cortou, Caio. Nossa, não ouviu nada? Nenhum? Ouvi até o cada macaco no seu lugar. Ah, tá bom. Depois desses, diversidade de gênero, diversidade, diversidade, e fala o final de novo. Tem mais algumas imagens. E essa. Liberdade, prazeres, liberdade, a beleza da forma humana, liberdade. Sou dona do meu corpo, independente como é. Vazio, dona de mim, liberdade, prazeres, ilusões. Ok. E essa aqui. Descobertas, descobrir-se, descobertas, se conhecendo. Autoconhecimento, conhecimento, respeito do próprio corpo. Descobertas, 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 conhecimento. Paradigma, rótulos. Oi. Tá, eu ouvi paradigmas e interrompeu. Será que... Tá, depois de paradigmas, rótulos, depois de rótulos, o que é isso? Isso, ok. Essa é a nossa última imagem.
Vamos lá, todo mundo me ouvindo? Sim. Quebra de tabu, livres, quebrando paradigmas, beijo, certezas, quebrando paradigmas, foi polêmico, livre, polêmica. Olha só. Então, encerramos a nossa atividade com livre e polêmica. Ok, queria agradecer o Caio, que fez a mediação, todo mundo que enviou a imagem. Eu fui colocando todas as que eu recebi, me avisem caso eu não tenha visto alguma, tá? E também todo mundo que foi colocando as palavras aqui do lado, porque acredito que a atividade foi bem interessante para o objetivo desse início da nossa aula, desse início da nossa matéria, que é eu conhecer o que vocês associam ao tema sexualidade. Que conteúdo será que nós vamos conversar na nossa matéria de sexualidade? E eu posso dizer, depois dessa atividade, que vocês estão super afiados. Nós vamos falar sobre esses vários assuntos, né? Inclusive, eu quero usar essas imagens nas aulas, acrescentar, para a gente poder entrar nesses temas. Né? Eu acredito que a primeira vez que vocês me ouviram falar, ao menos, né? Não sei se ouviram no curso, mas me ouviram falar de sexualidade, foi quando eu estava lá na matéria de teoria psicanalítica, e contei que uma das polêmicas de Freud, né, uma das transformações, das reviravoltas que Freud trouxe, foi trazer a sexualidade como vinculada à busca por prazer. Trazer a sexualidade como vinculada à busca por prazer, e que são formas muito singulares de cada pessoa, em cada história, viver essa busca por prazer. E se eu fosse colocar um desafio hoje de estudar a sexualidade, trabalhar com sexualidade, dialogar sobre sexualidade, eu acredito que continua sendo essa questão de uma compreensão mais ampla, vinculada ao prazer, e que são muitas as formas de se buscar prazer. São plurais as formas de se buscar prazer e são singulares em cada história de vida, né? Geralmente, quando a gente fala, vamos falar sobre sexualidade, quando a gente propõe falar sobre sexualidade, as reações costumam ser de um certo recuo, né? Costumam ser de um certo retraimento. Muitas pessoas veem a sexualidade como um tema tabu, um tema cercado por silenciamentos, um tema cercado por proibições, ainda hoje. Quando a gente trabalha com adolescentes, é comum que, quando nós falamos, vamos falar de sexualidade, as reações sejam risada, piada, deboche, assim, mas nossa, mas pode falar mesmo, né? E aí, quando a gente pergunta, né, o que vocês imaginam que é falar sobre sexualidade? A gente percebe que existe uma visão em que a sexualidade ela é bastante vista como sinônimo de sexo, né? Sinônimo de sexo, e o sexo visto de uma forma muito genitalizada. Então, falar de sexualidade é falar de sexo, e falar de sexo é falar de penetração, é falar de pênis, é falar de vagina, né? Geralmente pensando na penetração do pênis na vagina, e não nas muitas outras formas de práticas sexuais. E o que acontece? Geralmente é essa imagem que os adolescentes fazem quando a gente chega com a proposta de falar sobre sexualidade. Né? Vai falar de sexo, vai falar de penetração, vai falar de pênis, vai falar de vagina, vai falar de genital. Né? E enquanto isso,
quando nos pedem projeto, quando a escola nos pede projeto, ou outras instituições falam, seria tão bom se vocês viessem aqui falar de sexualidade. Eu brinco que junto com o diploma de psicologia, a gente precisaria ter um curso de bombeiro, porque geralmente as pessoas falam assim, vem falar de sexualidade aqui na escola, porque, nossa, aqui tá pegando fogo, com uma ideia de que o nosso papel como profissionais da psicologia seria apagar esse fogo, seria reduzir esse interesse que os adolescentes têm pela sexualidade, seria diminuir essa questão de falar sobre sexo, falar sobre tesão, falar sobre relacionamentos, falar sobre sexo como um todo, né? Sobre desejo sexual, sobre excitação sexual, sobre atração sexual. E aí a gente já vê aí um desafio, né? Já está colocado o desafio, porque se geralmente as pessoas associam a sexualidade ao sexo e o sexo aos genitais, ainda está muito estreito o que elas imaginam que a gente vai abordar. E quando a escola ou outra instituição vem com essa questão de vocês podem falar sobre sexualidade para apagar o fogo, geralmente vem essa visão do sexo, vem essa visão da penetração pênis-vagina e vem essa visão de é preciso prevenir a gravidez e é preciso prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a ideia é que nós vamos até a escola, ou nós vamos aos diferentes espaços falar de sexualidade para falar do que os adolescentes não devem fazer, não podem fazer, têm que evitar. E aí a gente chega nessa associação. Sexualidade é igual a sexo, sexo é igual a genitais, sexo é igual a gravidez, sexo é igual a HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente percebe o quanto toda essa visão sobre sexualidade, ela não aproxima a gente das pessoas com quem a gente trabalha, ela distancia, porque é uma visão muito reduzida e é uma visão muito restrita ao que as pessoas querem evitar, ao que as pessoas querem impedir. E aí eu penso assim, o quanto é importante, né? Às vezes a gente fala, sexualidade não é só sexo, mas sexualidade também é sexo. É muito importante a gente falar sobre sexo, falar sobre as práticas sexuais, falar sobre os desejos sexuais, as excitações, as fantasias, as sensações, falar sobre os prazeres sexuais. E a gente também diz assim, falar sobre sexualidade não é só fazer prevenção da gestação, não é só fazer prevenção das infecções, mas também né? É muito importante falar da saúde sexual e reprodutiva. É muito importante falar sobre planejamento de vida, né? O quanto com informações, eu vi que informações foram palavras que vocês colocaram bastante, associando as imagens, com informações se potencializam as escolhas, né? Esse é um dos encontros que eu considero mais interessantes quando a gente vai falar sobre a gravidez, e não para dizer assim, não pode engravidar, mas dizer assim, como que você se imagina daqui 5 anos, como que você se imagina daqui 10 anos, e como que seria se nesse meio tempo, né, a gente está conversando com adolescente, geralmente com 14, 15 anos, se nesse meio tempo você engravidasse. Eu tenho escolhas que nesse momento a gravidez não está entre as minhas escolhas. Ok, então existem recursos, né? Com informações você pode saber sobre a camisinha, você pode saber sobre a pílula anticoncepcional, você pode saber sobre o DIU, como é que uma gravidez acontece, como que uma gravidez pode ser prevenida. Não faz sentido a gente falar sobre sexualidade para dizer para as pessoas não façam, para dizer para as pessoas é errado. Acontecia muito, né? Na época que eu era adolescente, que iam nas escolas e começavam a colocar, assim, imagens dos genitais. Imagens do pênis, imagem da vagina, com verruga, com bolha, com pus. E falava assim, se você fizer sexo sem camisinha, é assim que vai ficar.
Se você fizer sexo sem camisinha, vai pegar doença. Isso, se você fizer sexo, olha que perigoso. E, na verdade, gente, isso é uma mentira. Não é fazer sexo sem camisinha que vai deixar a vagina ou o pênis com bolha, com pus. Na verdade, o que faz com que as pessoas acabem, muitas vezes, desenvolvendo quadros de infecções mais graves, quadros de infecção mais sérios? A vergonha. Porque a pessoa percebe um cheiro diferente, percebe uma secreção diferente, uma coceira, uma ardência, e não consegue nem ir até o médico. De vergonha, né? De sentir culpa. Falar, nossa, será que eu estou sentindo isso porque eu transei? E aí muitas pessoas não conseguem nem mesmo procurar o centro de saúde, pensando, nossa, e se minha família descobrir que eu transei? Ah, e se o médico me julgar porque eu transei? Então, mostrar foto quando uma infecção sexualmente transmissível já está num estágio mais grave, não é uma forma de incentivar as pessoas a usarem camisinha. É uma forma de incentivar as pessoas a sentirem medo, uma forma de incentivar as pessoas a sentirem vergonha. E não é assim que nós, da psicologia, queremos que o diálogo sobre sexualidade aconteça. É um desafio a gente levar, sim, informações sobre a sexualidade, levar, sim, informações sobre a saúde sexual e reprodutiva, pensando na saúde como cuidado, e o cuidado como algo prazeroso. Falar sobre sexualidade sem falar sobre prazer não é falar sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade sem falar sobre o desejo não é falar sobre sexualidade. Não dá para falar sobre sexualidade só colocando slide com a imagem do pênis, do testículo, da vagina, do ovário, do útero, mostrar como é que acontece a fecundação do espermatozoide, o óvulo. Existe uma autora que chama Gayle Rubin, que é uma das autoras que a gente lê nessa matéria, e ela fala assim, é a mesma coisa que alguém dizer para vocês que nós vamos falar sobre gastronomia, os sabores, os temperos, as diferentes culinárias, as diferentes formas de preparar e degustar, e aí alguém vai lá e mostra para vocês uma imagem de um estômago. Né? A gente precisa do estômago para existir a gastronomia? Claro, mas falar que vai falar de gastronomia e mostrar o aparelho digestivo é enganação. Falar que vai falar de sexualidade e mostrar só o aparelho reprodutivo, os órgãos sexuais, não é falar sobre sexualidade. Então, falar sobre sexualidade, ao mesmo tempo que entra nessa esfera do que é muito íntimo em nós, né, do que a gente vive como algo pessoal, como algo privado, é também falar de algo que é muito intenso na nossa socialização. Se vocês forem parar para pensar, os xingamentos que vocês conhecem, que xingamentos que vocês conhecem? Eu vou falar alguns, se vocês quiserem completar no chat, né? A gente vai xingar alguém, a gente fala assim, ai, vai tomar no cu, vai se fuder, ai, você é uma puta, ai, você é um viado, ai, você é uma vadia, ai, você é bichinha, ai, você... A gente não tem praticamente, né, palavras para xingar, né? Quando a gente fala caralho, puta que pariu, né? A gente não tem palavras para xingar que não remetam à sexualidade. A maior parte das nossas palavras para demonstrar irritação, para demonstrar raiva, para ofender, para provocar, tem a ver com sexualidade. Então, o nosso aprendizado sobre sexualidade, ele é muito atravessado por essa questão da ofensa, por essa questão da provocação, por essa questão da vergonha, por essa questão dos padrões sociais e de como alguém, quando desvia desses padrões sociais, pode ser discriminado, pode ser ofendido, pode ser excluído. Quando a gente conversa sobre sexualidade na infância, né, uma das coisas que acontece é assim,
Se uma criança está com o dedo no nariz, a gente fala, tira o dedo do nariz. Se uma criança está cutucando o ouvido, para de cutucar o ouvido. Se uma criança está roendo a unha, para de roer a unha. Mas se uma criança coloca a mão na calcinha, coloca a mão dentro da cueca, a reação é assim, tira a mão daí! A gente nem nomeia, a gente não chega nem mesmo a falar os nomes. E quando a gente pergunta para a criança, cada criança tem uma forma de nomear, né? Então, tem criança que chama de pipi, tem criança que chama de pinto, tem criança que chama de perereca, tem criança que chama de xaninha, tem criança que chama de xoxota, tem criança... Cada criança de bombinha, cada criança dá um nome. E aí a gente pensa, né, o quanto é difícil a gente poder informar sobre algo que, se a criança fala, vem um adulto e diz, eu vou lavar sua boca com sabão. Isso não se fala, isso é feio. Então a criança, às vezes, ela não consegue nem mesmo fazer uma pergunta ou contar sobre algo do corpo dela. E isso é um desafio quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a prevenção à violência sexual na infância. Porque se a criança aprende que ela não pode nem falar o nome do órgão genital sem ser repreendida, imagina pedir ajuda se alguém está tocando, imagina pedir ajuda se alguém está fazendo coisas, pedindo para fazer coisas com o corpo dela em segredo. Então, esses também estão entre os assuntos que nós vamos falar na nossa matéria. Acredito que em várias imagens veio a questão de serem muitas as formas de ser, muitas as formas de se expressar, muitas as formas de se identificar, muitas as formas de amar, e nós falaremos bastante sobre isso na nossa matéria, sobre as multiplicidades. As múltiplas identidades de gênero, as formas de ser homem, as formas de ser mulher, as formas de não ser nem homem nem mulher, ou homem ou mulher, e assim por diante. Nós falaremos também sobre as muitas formas de atração, desejo, vínculo, afeto, falaremos das orientações sexuais. E para isso, a gente entra na sexualidade como um campo de direitos. Né? São algumas palavras-chave para falar de sexualidade. Para falar de sexualidade, a gente fala sobre prazer, como nós vimos desde Freud. Nós falamos sobre saúde, falar sobre sexualidade é promover saúde. E nós falamos sobre direitos. Achei bem interessante que em vários momentos vocês colocaram a liberdade. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito no curso de psicologia. O que é a liberdade? O que nós chamamos de liberdade sexual? Porque hoje em dia existem muitas formas de repressão que parecem liberdade. Que às vezes a gente confunde, né? Fala assim, imagina, hoje em dia tem muita liberdade, tem liberdade até demais. Você entra na internet, tem um monte de informação, você liga a TV, tem um monte de gente sem roupa, rebolando. Você vai, procura qualquer coisa no Google, a criança encontra. A questão é que você tem uma grande visibilidade e uma grande exposição, não significa que tem espaço de diálogo e de elaboração sobre aquela questão. E muitas vezes essa exposição, muita visibilidade, muitos conteúdos sobre a sexualidade acabam vindo também com muitos padrões. A forma como a gente aprende sobre sexualidade é muito atravessada por padrões. Como que eu tenho que ser, como que eu devo ser, como deve ser a minha imagem, como deve ser a minha aparência, como deve ser o meu desejo, como deve ser o meu corpo, como deve ser o meu... Como deve ser. Geralmente, a gente pensa na repressão e pensa em coisas que são proibidas, né? Não faça. Isso é repressão. Não pode, é errado, é proibido, não faça.
Mas na matéria de psicologia e sexualidade de gênero, nós vamos olhar bastante para como há repressão também no faça. Existe repressão no você tem que ser assim, você tem que sentir isso, você tem que amar desse jeito, você tem que desejar desse jeito, você tem que ter esse corpo. Quantos padrões fazem parte do que a gente aprende sobre a sexualidade, sobre o corpo, sobre o prazer, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem? E é isso que nós vamos fazer na matéria também, olhar para o percurso de como é que a gente aprende sobre sexualidade ao longo da nossa vida. Como é que a gente aprende sobre sexualidade nas nossas trajetórias. Porque ao mesmo tempo que quando a gente fala sobre sexualidade, existe muita coisa para a gente aprender, a matéria de sexualidade é também uma matéria que tem muita coisa para a gente desaprender. Porque ao longo da nossa vida, a gente acaba aprendendo e tomando como natural, naturalizando coisas que foram construídas, que foram aprendidas, que foram transmitidas de uma forma tão repetida, é assim que é normal, é assim que tem que ser, é assim que é normal, é assim que é bom, é assim que é certo, é assim que é normal, é assim que tem que ser. Foram repetidas de uma forma tão intensa que a gente acaba acreditando que é natural. Então, esse é um caminho. É uma matéria que leva bastante a gente a pensar na nossa história, como foi que a gente aprendeu sobre sexualidade ao longo da nossa educação, ao longo da nossa trajetória. É uma matéria que faz a gente pensar bastante sobre os nossos valores, os nossos preconceitos. E aí vocês podem dizer assim, não, eu não tenho preconceito. Na verdade, todos nós temos preconceito, porque os preconceitos fazem parte de como a gente aprende. O preconceito faz parte de como é transmitida uma visão de mundo. Então, para eu poder atuar em psicologia e poder atuar em relação à sexualidade, é muito importante, não que eu negue, não tenho preconceitos, mas que eu olhe como foi que os meus valores, minhas ideias, os meus ideais e os meus padrões foram construídos ao longo da minha história de vida, ao invés de tomá-los como naturais. Eu acredito que é muito importante ter essa matéria no nosso curso, ter um momento do curso para a gente falar sobre sexualidade. Até porque, né, nós somos peixes que nadamos nesse mar, no sentido de que todos nós vivemos nessa cultura em que existem muitos tabus, muita censura, muito silenciamento. A sexualidade ainda é muito vinculada à vergonha, à culpa, ao pudor, à insegurança, como algo que a gente não se sente confortável para falar, não se sente à vontade para falar. E ao longo do curso tem várias áreas que a gente aprende, né, que a gente pode falar assim, quando eu me formar, eu não vou atuar nessa área. Tem gente que fala, eu não me vejo atuando em clínica. Tem gente que fala, eu teria dificuldade para trabalhar com criança. Eu teria dificuldade para trabalhar com idosos. Não sei se eu conseguiria trabalhar no hospital. Olha, eu não me daria bem na escola. Então, a gente vai vendo várias áreas no curso que a gente fala, não, essa área eu provavelmente não vou atuar. Agora, sexualidade não é algo que ninguém que está se formando em psicologia pode dizer, eu não vou atuar com sexualidade. Não tem como não atuar com sexualidade. A sexualidade, ela faz parte da nossa formação como um todo, né? Se você vai escutar alguém, você vai escutar experiências que envolvem a sexualidade, né? Eu vou trazer aqui para vocês, só um minutinho para eu abrir. Se tiverem alguma dúvida enquanto isso, podem.
Eu não sei também, professora, parte, quando, mas Freud também fala isso, né? Que tudo gira em torno da sexualidade, tudo. Até mesmo quando a gente trabalha. Se você, como se você não tiver um tesão pelo que você está fazendo, a coisa não vai, né? Mais ou menos isso. Sim. Freud fala do conceito de libido, né? Que é a energia que a gente investe. E o quanto essa libido, essa energia que a gente investe tem a ver com a busca por prazer. E tendo a ver com a busca por prazer, ela é sexual para a psicanálise. E é importante eu falar sobre isso também, porque apesar de meu referencial teórico ser a psicanálise, minha abordagem ser a psicanálise, a matéria de sexualidade não tem uma abordagem. Então, nós vamos aprender sobre sexualidade de acordo com estudos da sexologia, estudos da psicologia, estudos da história, estudo das ciências sociais, estudos da literatura. Então, apesar de Freud ser uma figura histórica, né, ninguém consegue falar sobre sexualidade sem falar da importância que Freud tem ao ampliar o conceito de sexualidade. A matéria de sexualidade não é uma matéria da psicanálise. A gente pode, claro, dialogar com alguns conceitos da psicanálise, mas a matéria da sexualidade, ela é uma matéria que busca ver essa intersecção entre saúde e direitos para a gente compreender os aspectos psicológicos, né, na experiência da sexualidade. Como eu estava falando para vocês, não tem como a gente atuar em psicologia sem estar presente a sexualidade. Então, eu vou ler algumas situações para vocês, a gente pode voltar depois nelas. E a ideia é que a gente volte, a gente está hoje no primeiro dia de aula, que a gente volte nessas situações no nosso último dia de aula. Porque eu quero que vocês pensem assim, será que eu me sinto preparado para lidar com essas situações? Aí se vocês falarem, olha, eu me sinto preparado até certo ponto, mas eu gostaria de receber mais informações sobre essa questão, e aí a gente vai lá no fim da matéria, voltar nessas situações e ver se vocês estão se sentindo mais preparados, tá bom? Essas situações que eu vou mostrar agora já são o nosso primeiro exercício, no sentido que eu quero que vocês respondam, se vocês se sentem preparados para lidar, tá bom? Não precisam agora dizer o que vocês fariam, não precisam dizer o que vocês sugerem que é a melhor forma de lidar. Eu quero que vocês digam se vocês se sentem preparados para lidar com essas situações, tá bom? Eu vou abrir a apresentação, então eu não consigo ler o chat enquanto eu estou na apresentação, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone, tá bom? Você ia falar alguma coisa, Gabi? Não, Pro. É que a hora que eu abri a câmera, a professora falou que ia colocar a apresentação. Não sei, então eu vou desligar a câmera. Ai, tá bom. Mas aí depois, na hora que eu voltar, você liga. Deixa eu... Que eu gosto de ver você. Vamos lá. Eu vou até interromper para dividir a gravação em mais partes, que aí no